A chave do bem-estar, com certeza, está totalmente relacionado às polaridades. Nós vamos falar sobre isso para você se achegar à sua feminilidade. Como alcançar o bem-estar? Uma reflexão de apenas 20 minutos. Boa noite, mulheres! Eu não falto com vocês. Boa noite! Boa noite, boa noite. Hoje o tema vai ser incrível, tá? Vocês estão me ouvindo bem? Tá chovendo aqui, tô escutando barulhinho de chuva. Tá um frio aqui, 17 graus. Vocês acreditam? 17 graus. Bom, hoje nós vamos falar sobre o bem-estar, porque é uma dificuldade para vocês compreenderem esse tema. Eu tô sempre falando lá no... Ah, que bom que o som tá bom. Obrigada, Rafa. Lá no Florescercast eu falo muito sobre isso, sobre o bem-estar. E então eu preciso trazer também esse tema para cá, porque vai ajudar quem tá aqui no conteúdo gratuito, né? Começar a entender a importância de estar no bem-estar. E ele dificulta muito você ser a mulher que você quer se tornar, porque não tem o bem-estar. Então eu botei o bem-estar é a chave, olha que bonitinho. Aí eu vi uma frase no livro que eu finalizei já faz um tempo, e eu tinha essa frase no meu celular, e aí eu resolvi trazer ela hoje pra cá, que ela fala o seguinte, né? Ela fala o seguinte, quando os teus desejos são poucos, a tua mente é naturalmente mais tranquila. Então, quando os seus desejos são poucos, ela é naturalmente mais tranquila. Só que a gente se para pensar nos dias de hoje, o que a gente mais tem é às vezes criação de desejos, né? E muitas vezes imaturos. Quanto mais imaturo esse desejo, mais distante do bem-estar ele vai estar. Quando você tem desejos maduros, logo você não tem tantos desejos. Faz sentido, né? Então, para ter desejos maduros, uma das primeiras coisas é não obter uma quantidade imensa de desejos. Porque quem deseja muitas coisas cria uma energia existencial por muitas coisas. E aí isso dá um desgaste emocional, falta de decisão, falta de clareza, falta de foco nos seus objetivos, porque tem muitos desejos, muitos. E aí quando as pessoas olham para você, tá falando de tantas coisas ao mesmo tempo, e as pessoas que estão à sua volta não sabem exatamente o que tu tanto quer, porque tu quer muitas coisas. A gente às vezes olha aquela pessoa que deseja muitas coisas, geralmente ela não tem quase nada nela, e os desejos dela, poucos são atendidos, né? Poucos que ela alcança. E por quê? Muitos desejos. Só pelo fato de ter muitos desejos já se torna imaturos, né? Porque um desejo maduro é aquele que já tem criado uma solidez, né? É aquele que já tem criado uma clareza muito forte e um objetivo nos seus comportamentos. Isso se torna um desejo maduro. Olá, Ana! Então, para a gente ter o bem-estar, é muito importante, como essa frase do Lao Tse de Tao Te Ching, que eu já finalizei já faz um tempo esse livro, mas tinha essa frase, né? E me recordou muito sobre o tema de hoje, que é: tenha poucos desejos e a sua mente se tornará tranquila. Talvez você, com uma mente de escassez ou até de medo, pode achar assim: nossa, Beli, mas retirar alguns desejos, não. Talvez isso soe como algo negativo para você, retirar os desejos e tornar poucos desejos da sua mente. Só que se você selecionar muito bem esses desejos, é onde eles vão se tornar maduros e sólidos. Pensa comigo, aquela pessoa que é muito indecisa e torna a querer muitas coisas, ela fica muito desfocada, muito perdida, né? A sua jornada começa a criar muitas ilusões. Sabe aquela pessoa que abre 10 empresas,
verbalmente. Ah, porque eu vou fazer isso, porque dá muito dinheiro nisso. Ah, porque eu tô pensando em fazer aquilo, porque eu vi a fulana fazer. Ah, porque isso, porque aquilo, mas ela não coloca nada em prática, porque as coisas aqui fora a comove muito, comove esse coração e aí se torna vários desejos fracos. Então, assim, tirar esses ruídos, né, dos desejos. E tirando o ruído dos desejos, a gente vai perceber um equilíbrio nas nossas emoções. Por isso que a gente tem aqui emoções lentas e emoções rápidas nesse nosso template aqui, tá? Então, olha aqui, eu tanto mostrar para vocês sobre a realidade a qual as polaridades realmente se instalam, que é Yin Yang, né? O Yin, no caso, seria em nós emoções lentas, sentimentos lentos e, colocando para fora, comportamentos lentos. Yang seria emoções rápidas que, consequentemente, transmuta para a nossa realidade, para o nosso plano material, um comportamento rápido. Isso aqui faz a gente perceber nitidamente, com muita clareza, que polaridades é algo que a gente necessita de os dois lados, né? Porque polaridade significa dois. Tem duas partes, não é una, ela é duas. E quando se trata de duas, frio, calor, escuro, claro, a gente percebe que necessitamos das duas. Até mesmo do sofrimento a gente necessita, porque é através do sofrimento que a alegria existe. É através do sorriso que a falta do sorriso lhe convém. Então eu consigo manter isso em equilíbrio, eu consigo manter ordem, eu consigo manter amor para o que de fato vale, porque eu tenho o oposto para comparar. Nós jamais a gente jamais ia evoluir a nossa essência, que é essa parte minha e tua, que queremos ser melhores. A gente jamais ia entender isso se nós não tivéssemos essa separação de emoções lentas e rápidas, porque é através delas que a gente vai começar a buscar a se tornar essa essência mais tranquila, porque eu vivo muito as lentas e aí eu percebo que o lento pode me atrapalhar, o lento demais pode me atrapalhar. Só que aí eu vou pro Yang, vivo aquela emoção rápida. E aí eu vejo que aquilo também é demais. Se eu me observar, se eu observar as pessoas, se eu fazer o julgamento, né? Eu vou aprender que eu necessito dos dois. E no Lao Tse e no Tao Te Ching, eles nos mostram isso. Você tem que ter uma união, por isso aquela roda muito bonita. Por isso a roda que gira e tem os dois lados. Você olha para ela, tem os dois lados, que lindo. Então no lado ali tá o Yin e do outro tá o Yang. Se a gente analisar, eu necessito de apatia e eu necessito da ansiedade. Aqui eu mostro para vocês de uma forma prática que existe uma emoção lenta e que dessa mesma emoção lenta existe uma emoção que é a mesma dela, o oposto, que é a polaridade dela oposta, que já entra na energia Yang. Então, às vezes você necessita da apatia e às vezes você necessita da ansiedade, porque a ansiedade é movimento, a apatia é uma coisa lenta. Para ficar melhor essa tradução e eu me tornar uma professora melhor para você, energia Yang é movimento rápido, energia Yin é movimento lento, tá? Olha aqui. Yin, emoções lentas. Yang, emoções rápidas. Eu preciso das duas. E o que tem acontecido nos últimos anos? A mulher achou que para ela ter força, ela olhou para o homem
entendeu o que ele tinha e disse: eu vou ter emoções rápidas. Se eu tiver emoções rápidas, serei forte como ele. Ou seja, a mulher começou a competir com o masculino, né? Onde veio as mensagens de empoderamento, onde veio mensagens até mesmo do feminismo, onde veio essa agressão do feminino se empoderar e não deixar passar nada, e eu sou dona do meu nariz, das minhas contas. Existe ali o meio termo, e existe características como essas que são positivas. Só que a mulher imatura, ela pegou isso em formato de competir. A competição que trouxe ela longe da feminilidade, né? A competição que nos faz nos tornar masculinas. Que eu não gosto muito desse termo, porque para mim é um comportamento imaturo. Porque nem mesmo o homem deve competir com uma mulher e nem mesmo a mulher competir com ele. Então a gente percebe que trouxeram esses termos em Yang hoje em dia, só que ainda assim continuou na competição entre ambos os polos. A gente ainda não está vendo uma união. A gente ainda não vê uma união da mulher dentro dela, com o Yin e Yang dentro dela, e ainda a gente não está vendo uma união do Yin e Yang, de homem e mulher, entender que dentro dele também vai ter uma parte Yin e a mulher tem uma parte Yang dentro dela, só que precisa abraçar com o outro polo, né? É uma junção. Eu tenho os dois dentro de mim e eu tenho aqui fora também uma dança. E essa é a parte que mais complica, né? Porque geralmente a gente quer tudo pra si. A gente já tá falando de ego, que quer viver nesse extremo de gangorra, né? Brigar, competir o tempo todo, comparar e competir, comparar e competir. Toda comparação é igual a competição, para quem não sabe. Então, qual é a chave para encontrar o bem-estar, né? E por que o bem-estar é a chave da feminilidade? Porque a partir do momento que você vive os meios termos, que você entende essa unificação dentro de você, das emoções lentas e rápidas, você atribui o espaço necessário para usar um pouco de cada. Para não viver em tempo inteiro de ansiedade ou para não viver o tempo inteiro em apatia. E sim no bem-estar, que está no meio, no centro. O bem-estar é uma emoção una, ele não tem nem negativo nem positivo dentro dele, ele é uno. As emoções que se repartem em Yin e Yang, elas nos servem para aprender algo, né? Só que a gente fica tendo as emoções achando que nós somos ela, nós não somos a emoção, nós estamos nela. Então nós precisamos aprender a dominar, porque ela não é o seu nome. Bela, eu tenho muita ansiedade. Saiba que você não é a ansiedade, você está nela. E se você está, significa que pode ser modificado, pode ser retirado. Então essa observação a gente precisa fazer sempre nas nossas emoções. Porque se você está sendo muito emoções lentas, você só para nela o dia inteiro, vai acontecer em algum momento algum estresse. Você vai pender para o outro lado de uma forma muito extrema, muito jogada. Você não vai perceber. Mas o dia que você ter muita apatia por longas horas, no outro dia, após isso, após esse extremo, você irá para o extremo oposto, que é a emoção rápida. Então você vai morrer de ansiedade. E aí o teu corpo vai cansar da ansiedade e vai dizer assim para você: se essa moça não mudar aqui essa polaridade, ela vai infartar. Então muda para o outro lado. E aí você vai para uma emoção lenta de novo. Beli, qual que é o correto? O círculo girando o tempo inteiro. Quando o círculo gira o tempo inteiro, que é o símbolo que o taoísmo quis fazer,
para demonstração, para nossa consciência entender, tá? O símbolo não é uma religião, não é uma seita. O símbolo do taoísmo, que é aquele círculo girando e as duas partes unificadas, que tem um pontinho de um dentro do outro, significa que é para ela estar em movimento. Você estando em movimento, e um movimento contínuo, faz com que você coloque esse equilíbrio dentro de você. Qual que é esse movimento, Bela? De manhã eu faço academia Yang, depois de tarde eu faço uma meditação em movimento. Não estou parada e não estou rápida. Eu falei movimento, não disse rápido nem parado. Eu falei um movimento contínuo, assim como a bola do taoísmo que vai girando. E gira de uma forma que você nem percebe mais aonde começa o que, ela se une. Essa é a mensagem. Nós estamos muito empobrecidos de olhar para os símbolos e compreender o que ele tem para nos trazer, né? Por que algumas religiões têm muitos símbolos e as pessoas pegam determinados símbolos até por um determinado tempo ali, uma semana, duas, ficar olhando para aquele símbolo e buscar compreensão? Porque os símbolos trazem uma mensagem. E quando você olha com grande atenção, por exemplo, para o símbolo do taoísmo, você percebe que tem um pontinho do branco no preto e um pontinho do branco e um pontinho do preto no branco. É como se eles estão querendo se unificar, unidade, voltar-se à unidade. Então, para que a gente fique no bem-estar, a gente tem que voltar para essa unidade, juntar essas duas partes, juntar emoções lentas e rápidas para tornar o bem-estar, tá? Essa união muito precisa, muito bonita, eu como pessoa tenho encontrado muito sobre solucionado, né? Através do ego, entendendo o meu ego, entendendo o ego e unificando ele com a minha essência. Tenho encontrado com grande força, com algo sólido, algo palpável e visto mesmo, para trazer esse bem-estar. Muitos de vocês, nossa, você é tão calma, você sempre foi assim? Não exatamente, não exatamente. Tive que encontrar, tive que entender como chegar nesse posicionamento do bem-estar, né? Queria falar para vocês que se alguém quiser entrar para fazer uma pergunta para mim ao vivo, eu estou fazendo isso com vocês. Quem tiver interesse, só para não me esquecer, já vou falar agora. Deixa eu entrar num outro negocinho aqui, ó. Deixa eu ver. Outra coisa pra gente conectar o nosso feminino. Eu sei que às vezes você pode estar aqui pela primeira vez, ainda não me conhece, ainda não ouviu falar muito sobre essas coisas, e aí você lê, né, conexão com o feminino, e talvez você pode até sentir que isso vai te trazer fraqueza, né? Quem aqui já achou que ia se tornar fraca buscando o feminino? Alguém já sentiu isso? Comenta aqui se você já sentiu isso, uma fraqueza. Se você falasse de feminino, se você buscasse entender o que é o feminino, você ficou com medo de se tornar fraca com isso? Ou de as pessoas olharem, ver que você está vendo sobre aquilo e te achar fraca demais, né? Porque você está vendo sobre isso. Isso é muito comum nos dias de hoje. Não deveria de ser normal, mas é comum, né? E por que isso acontece? Porque a gente, como feminino, começou a criar um feminino muito parado, um yin exacerbado. No início, sim, a Grazi falou, Beatriz também falou sim, pois é. Teve um momento que a gente estava no yin e não tinha o nosso yang nos nossos comportamentos, que é a atitude de se impor, o respeito, não escolher qualquer relacionamento abusivo, né? Não ficar escolhendo a traição a qualquer custo, ficar naquele relacionamento. Essas coisas foi nos trazendo um comportamento muito yin, que é o comportamento lento, introspecção, introversão, né? E aí, todo mundo
começou a enxergar o feminino nesse sentido, tá? Nesse viés do parado, do em silêncio, da calada, da insegura. E a gente foi inconscientemente, o que a gente chama de inconsciente coletivo, isso foi entrando na nossa mente de forma inconsciente, tá? O desânimo, sim, é uma carga excessiva de emoções tá? É uma carga excessiva, viu, Camila? O desânimo. Porque ele te faz paralisar, né? Te faz ser lento. Às vezes, você resolve até na característica física, né? Às vezes é uma academia, às vezes é uma reposição hormonal, que é algum hormônio masculino que está faltando. E a gente não dá atenção, né? A gente tem mania de ver esse problema e não ir atrás resolver, sem fazer ideia do qual resultado que aquilo vai te entregar, né? Mas dá uma olhada se às vezes não é hormonal ou é o exercício físico que está lhe faltando para ganhar essa resistência corporal e ver a dopamina no seu corpo, tá? Ver ela ali, ver esses hormônios da saciedade, da felicidade, que às vezes a gente está precisando disso e não está percebendo, né? Vamos lá. O divino, ele é uno, ele é a unidade. Por isso que quando a gente encontra o bem-estar, em algum momento, em algum segundo do teu dia, é como se você está do lado de Deus, né? Você sente que o Criador está ali com você, que você está conectado numa frequência diferente, né? E é justamente por isso, porque o bem-estar ele entrega isso. E aonde está a unidade está a nossa essência. Nossa essência ela é una. Tanto que a mesma essência que está em mim está na Ana, que está na Isa, que está na Esther, que está na Carol, que acabou de entrar. Ela é una. É isso que faz a gente acabar se interessando um pelo outro e contribuir. Porque lá no fundo a gente acabou encontrando e enxergando essa mesma essência no outro, né? Alguns têm o nome como Espírito Santo, algumas pessoas nomeiam ele como Centelha Divina, um nome muito bonito, inclusive. Enfim, não é sobre religião isso aqui, tá? Mas assim, o divino é uno e a unidade é o bem-estar. Eu não digo para você que você tem que entrar numa religião para acessar o bem-estar, não necessariamente. Não é a religião em si que vai fazer isso. Mas sim o espírito da consciência, né? A consciência realmente, você abrir tua consciência, entender a mensagem e você pode chegar no sentimento do bem-estar. Só que muitas estão tendo essa dificuldade justamente pelo seu ego estar muito fragilizado, muito trauma, insegurança de infância, bullying, alguma coisa que você tem sofrido e não consegue largar. Uma mãe que fez algo muito forte para você não consegue largar. O pai que não foi presente, então você tem uma imagem do masculino como algo, como seu pai. Então você olha para os pretendentes, mulher solteira, e tende a achar que os homens são como o seu pai. Então se você viu alguns defeitos no seu pai, é como se você joga agora pro pretendente de agora essas distorções. Isso é muito importante avaliar. Escreva num papel. Se você tem uma desconexão com o seu pai, escreva num papel como você o enxerga. Ou só mentalize. E perceba se você não olha para os homens na rua de forma inconsciente, sem perceber, da mesma forma que você vê o seu pai. Isso se torna uma crença. Você acaba acreditando nisso, que os homens são como o seu pai, e você acaba atraindo relacionamentos como reflexo dele. Isso acontece. É como se você botasse umas paredes e você só enxergasse agora os homens que se comportam com as características que você vê no seu pai. Não é algo magia nem nada, é uma visão que você tem distorcida, tá? A Camila, como sentir bem-estar quando a sua vida financeira e sentimental está ruim? A gente só consegue entrar no bem-estar mesmo estando as coisas bagunçadas aqui, Camila, quando a gente tem uma decisão e um movimento físico sendo executado. Por exemplo,
Se eu tiver com problema financeiro, vocês acham que eu não tenho problemas? Sabe por que eu faço isso? Porque pela essência não tem problemas. Pela essência é feedback. Um feedback de uma coisa que você não cuidou e agora veio um resultado, né? A lei da semeadura. Então, se a gente não tá com o financeiro bem, é porque a gente errou, protelou em algumas coisas. E aí, o que a gente tem que fazer? Um novo movimento, porque o mesmo não vai gerar novos resultados. Então, você produz agora um novo movimento. Esse novo movimento que a gente produz, que vai trazer o bem-estar. Bela, eu tô fazendo um novo movimento, só que não tá me gerando bem-estar. Então, você sente que esse movimento não é o seu máximo que você tá dando, só que a sua preguiça então se analisa, às vezes a gente já sabe que aquilo não vai dar certo, mas não muda o movimento. Não muda o movimento. Ah, Camila, é verdade, o pai foi muito ausente e os homens param de falar comigo, ou seja, se ausentam todos também. Exatamente. Se essa for a tua crença, que o masculino não é ausente, essa é a verdade que vai ressurgir, tá? Então tem que mudar isso. Como que muda? É um trabalho muito profundo do ego, mas é, por exemplo, achar pontos, características positivas do pai e honrar essas características. Pai, você fez tudo isso que poderia ser, você não é como meu pai, vocês homens não são como meu pai, homens não são como meu pai. A gente tem que acreditar que existe primeiramente um homem de valor, senão a gente realmente não vai o enxergar. Você não acha algo que você não acredita. Isso é impossível. Porque você simplesmente modifica o seu olhar no que a gente acredita. A Laís, é verdade, sempre disse que queria encontrar alguém diferente do meu pai e encontrei uma pessoa muito parecida. Olha só, Laís, as nossas crenças são muito movedoras do nosso comportamento e a gente não percebe. A gente faz exatamente o que a gente acredita que a gente é capaz de fazer. Então, nossa, isso aqui eu consigo, mas não agora. É esse movimento que eu tô fazendo já, inconscientemente. Se olhar 2, 3 dias atrás, era exatamente isso que eu tava fazendo. Botando uma lentidão no meu comportamento, nas minhas decisões, nos meus objetivos, botando essa lentidão, porque eu já tenho como crédito, como acreditar, como fé, como aceitação, vou falar de várias palavras para vocês entenderem, que aquilo eu vou alcançar, mas vai demorar muito. Então eu até diminuo a velocidade corporal para isso. Eu diminuo a velocidade mental para isso. A gente tem que entender que se nós somos uma centelha divina, se nós somos uma essência, a essência ela está conectada a um local que tem as melhores informações. Tudo é informação.
Ah, eu quero comprar um carro. Existe o melhor carro, existe uma informação para você saber qual é o melhor carro. Eu quero a melhor ideia para criar um bolo de 4 leites. Existe a melhor receita de bolo de 4 leites. Alguém já produziu. Alguém produziu. Então, se alguém produziu, você pode acessar. Se você pode acessar, ela é uma informação, ela existe, existe a receita. Comece você a acreditar que você tem o potencial de ter criatividade, começar a imaginar o que não pode faltar numa receita perfeita de bolo de 4 leites. Tá fazendo sentido isso? Quem já conseguiu criar algo do zero porque foi nessa narrativa? Eu já. E uma das coisas que eu fiz lá no meu início, vocês elogiam a minha oratória, eu já estou muito à frente dos meus objetivos, então assim, nem consigo olhar para as coisas que eu consegui evoluir na minha oratória, né? Porque a gente está o tempo inteiro aprendendo. Mas quando eu iniciei na minha comunicação, eu disse: quem fala super bem na oratória? Fulano. Eu preciso entrar na linha de frequência de fulano. Então tu começa a imaginar como que fulano falaria no seu lugar, como que fulano se comportaria naquele lugar. Voltei. E aí você começa a receber informações, entra naquele momento que você precisa fazer aquela determinada coisa e você percebe que você já não é mais a mesma pessoa. Você já está evoluindo a tua consciência, já está ganhando novas habilidades. Mas você tem que ser persistente, não é um apertar botão, é aos poucos. Então, se você acredita que você não é capaz de fazer determinada coisa, provavelmente você não vai ser mesmo. Você já vai se movimentar de forma oposta? Isso faz sentido para vocês? Eu queria muito saber isso de vocês. Se essas coisas de decisões mentais, elas são precisas e você realmente muda os seus resultados. Quem consegue acreditar nisso aqui? Comenta que eu quero saber. Porque é uma coisa que eu tô sempre falando, mas eu não sei como que tá a mentalidade de vocês diante disso, né? Bom, pra gente finalizar essa... eu tenho um recado para dar. Deixa eu colocar aqui. Cadê? Quem tá vendo aqui, presença que atrai, dia 15/8 às 12h12. Quem tá vendo esse evento aqui na foto? Queria achar uma melhor aqui, eu não tô achando. Dia 15, tá? Da segunda-feira que vem, não dessa agora, na outra, tem um evento que vai acontecer para todas as mulheres solteiras. As mulheres casadas podem participar também, porque sempre tem coisas ali que vocês acabam aprendendo em ambas as partes, né? Vocês sabem que eu não pego coisas aleatórias ou fúteis para falar, então geralmente acaba que os dois lados ali da moeda acabam aprendendo muita coisa. Como que faz para participar? Ela é uma aula gratuita, só que privada. Eu não vou entregar assim, online no YouTube ou aqui no Instagram. Essa aula vai ser no Zoom. Não sei se todos vocês conhecem, mas é um aplicativo de reunião em vídeo e que as outras pessoas podem até se comunicar com a gente, os alunos, né? Mas vocês vão ter essa oportunidade ao final da aula. Durante essa aula eu vou ter alguns slides, eu sempre gosto de trabalhar com slides e tudo mais. E eu vou mostrar para você como se tornar uma presença de uma mulher que atrai um homem de valor, que isso é possível, tá? Então, como transformar essa tua presença de uma forma mais agradável, feminina, madura, inteligente, que sabe se posicionar, né? E encontrar de fato esse homem de valor. Vai ter muitas coisas que eu vou mostrar lá para vocês e é um evento que vai acontecer agora, segunda-feira, meio-dia às 12h12. Quem estiver no grupo da lista de espera, se não puder assistir na hora, vai receber o link de transmissão para assistir depois gravado, mas só quem estiver dentro desse grupo. Esse grupo está sendo liberado o link nos meus stories. Se você entrar lá, você vai ver várias vezes eu repetindo esse link. Caso você não encontre e você está vendo essa live já gravada no meu futuro, você pode entrar no meu direct e pedir, quero o link
do Presença que Atrai. Quero o link do Presença que Atrai, tá? Para participar. Maravilhosas, foi um prazer mais uma vez com... Olá, Selene, tudo jóia? Foi um prazer estar aqui com vocês novamente, independente de como for, seja como flor. Aqui a gente vai estar com a reflexão salva no feed, tá bom? Grande abraço.